O que foi a partida da morte? E daí esse aqui é um novo quadro, né? O Davi lá tem na cama com o primata. Agora eu vou ter um... Que bom isso aí. Não, muito bom. Eu vou ter um agora no... Na cama com a Ana. Não. O que? Tá, não, mas eu vou fazer um quadro tipo futebol com o Renan, porque eu jogo bem futebol. Daí tem um livro chamado Futebol, o Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, que eu tenho. Como eu não achei, então tu aí, o seu que tá com o meu livro, me devolve. E daí esse aqui é o livro. Eu deixei ele aqui pra ilustrar, tá? Na União Soviética, o futebol era uma coisa bem popular. Futebol e esportes em geral, só ver como é que eles eram na época das Olimpíadas. E tinha um time lá na Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, chamado Dinamo de Kiev. Ele era um time, tipo, ok da época, assim, não era... Nossa, que time maravilhoso esse da Ucrânia, né? Ele era um time ok. Ele nunca tinha ganho nenhum campeonato, daí eles estavam disputando ali a Liga em 1941 e pá! Os nazistas invadiram a Ucrânia, né? E depois dessa invasão ucraniana nazista, porque aconteceu assim, ó, os nazistas vieram pra Ucrânia e foram em direção a Moscou também, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ai, por que eles foram pra Ucrânia? A Ucrânia é até hoje é um dos celeiros do mundo, passa ali todo o negócio de gás, ela é estrategicamente muito importante na Europa. E daí, né, tem vários textos que mostram ali que não teve uma grande resistência da população aos nazistas. Os nazistas entraram e meio que vários ucranianos aplaudiram e acharam tri porque não estavam mais gostando do titio Stalin, tá? Então não pensa... Ah, nossa, uma super resistência. Não, os nazistas entraram mais ou menos de boa em Kiev. Daí teve vários jogadores do Dinamo Kiev que morreram durante a invasão. Os que não morreram durante a invasão foram pegos, foram registrados. Daí a história se divide, mas vários pareciam que eram da polícia secreta russa e tal. E depois desse registro eles foram largados à míngua por Kiev. Daí vários desses jogadores começaram a procurar emprego, né? Até que um dia um cara que era dono de uma padaria, ele olhou assim... Olha ali! Aquele ali era o goleiro do Dinamo de Kiev que tava andando nas ruas como um mendigo. Dele chamou o brother e disse, meu, vem trabalhar comigo, mas com uma condição, tu vai achar outros jogadores. Daí foi lá, esse goleiro do Dinamo de Kiev achou vários outros jogadores, e como esse dono da padaria gostava muito de futebol, o senhor Yusif Kardik, depois que juntou todos esses jogadores para trabalhar na padaria dele, eles formaram um clube chamado FC Start. Que Start é de começo, pra quem não sabe, tá? Não eram só jogadores do Dinamo de Kiev, tinha jogador do Lokomotiv de Moscou, tinha outras pessoas que tinham jogado, tá? Mas esse é o retrato, essas pessoas começaram a trabalhar na padaria do senhor Yusif. Meu alemão não anda muito bom. Eles começaram a trabalhar na padaria? Uhum. Eles eram padeiros. Mas eles não queriam fazer um time de futebol? Sim, mas os caras também precisavam comer, futebol não dava dinheiro. O cara fazia porque gostava de futebol. Deve só, trabalha aqui comigo. E o Yusuf também era um alemão, né? Bom falar isso, porque ele tinha um bom relacionamento sim com os nazistas. Só, vocês vêm trabalhar aqui comigo como padeiro e a gente monta um time de futebol, Start. Esse é o contexto. E daí os nazistas tinham organizado uma liga de futebol para dar esse teor de normalidade em Kiev. E depois de muita conversa dos caras do Start, se eles participavam ou não, tinha gente que não queria participar porque achava que era legitimar os nazistas. Tinha gente que queria participar porque, né, futebol muda tudo e tal. Eles decidiram participar da liga. Daí, buenas, em 1942, o Start foi lá e venceu alguns times da Alemanha, alguns times lá do exército húngaro, né? Venceu vários desses times. Ai, por quê? Porque, claro, os caras eram jogador profissional, os outros eram a galera do exército ali que jogava bola, esses eram profissionais e eles ganhavam de goleada. E isso começou a criar um clima em Kiev, onde todo mundo começou, nossa, olha aí os ucranianos, meu Deus, temos uma identidade de novo, e começou a inflamar o ânimo. Até que um dia o Start foi jogar com um time chamado Flakel, que era tipo um compêndio dos melhores jogadores nazistas da época. Tinha a galera da Luftwaffe, que seria tipo a aviação alemã, eram os caras da nazista que tinham a moral. E foi lá o primeiro jogo, Start, pum, 5-1, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E os nazistas perderam, ficaram muito brabos. Mataram todo mundo. Não é ainda aí. E daí acontece o seguinte, ó. Isso foi numa quinta. Na sexta já tinha um cartaz falando revanche no domingo. Tipo assim, os caras ficaram muito irados com os caras do Start FC. Vamos fazer revanche com os caras. E daí chegou o jogo domingo. 40 mil pessoas no estádio de Kiev. Os nazistas foram lá e fizeram o quê? Foram ter uma conversa amiga com os brothers do estádio. Olha aqui, meu amigo. É melhor tu abrir as pernas aí pra nós, né? Vocês podem até jogar bem, mas vocês não vão querer ganhar da gente. E seguinte, quando entrar dentro do estádio, eu quero que todo mundo faça a saudação nazista. Que é pra respeitar todo mundo aí, essa raça superior aí que é a Alemanha aí. Vocês entenderam? Os caras... Ah, entendemos. Isso aí é eu fazendo tipo uma dramatização, né? Porque os
caras falavam alemão, outros ucranianos, eu não vou ficar falando em alemão. Né? Foi mais ou menos isso que rolou. Era importante pros nazistas ganhar essa partida porque tava se disputando essa moral que tava em Kiev, tá? Esse monte de pobre, padeiro, ex-jogador, os caras já, tipo assim, sem perspectiva nenhuma na vida. Pô, o que tu vai pensar? Pô, é melhor eu perder essa partida mesmo, né? Pelo menos não vou me ferrar. E daí eles entraram em campo e não fizeram a saudação nazista. Mas daí o jogo começa, a bola passa para cá, a bola passa para cá, o cara pegou, cruzou. Gol do time do Flakev, gol dos nazistas. Os nazistas começam ganhando de 1-0. Porque os nazistas estavam descendo além em cima desse time aí do start dos ucranianos, porque até o juiz era brother dos nazistas. O juiz era tudo, ó... Não, deixa que eu ajudo. Então estavam descendo além e nada era falta, nada era falta. Mas daí os ucranianos, os caras se irritaram. E os caras só, meu, vou meter um gol agora. E foram lá, pum. 1-1, jogo empatado, tensão no estádio. Isso no primeiro tempo ainda. Pô, viraram ainda no primeiro tempo. A torcida loucura. E um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo foi lá e teve o 3-1. Pô, virou o jogo. Acabando o primeiro tempo, 3-1. Torcida gritando, vibrando. Eles heróis assim e tal. Muito bonito. Foram pro vestiário e daí rola aquela outra conversa amiga. Olha aqui, meus brothers, tem que perder esse jogo aí. Vocês não vão ganhar dos nazistas assim, nos humilhar na nossa cara. E daí o que o time fez, amor? O time do Start fez o quê? Ganhou o jogo. Tá, tem todo o segundo tempo rolando. Ah. Foi lá e eles fizeram mais 2 gols no segundo tempo. E o time também dos nazistas fizeram 2 gols. E o resultado ficou 5-3. Foi uma partida moral onde os ucranianos saíram por cima e todos ficaram felizes. E agora que começa a lenda da partida da morte. Porque um pouco tempo depois desse jogo, eles jogaram mais um jogo e depois teve vários deles que foram pegos. O que diz a lenda? Que pegaram todo o time, fuzilaram ou mandaram para campos de concentração e daí eles viraram heróis nacionais. É isso que a lenda trata. Mas ela não foi mais ou menos assim. Se a gente pegar um outro viés, a gente vê por outras fontes históricas que aconteceu o quê? Eles só pegaram 9 jogadores do Start, dividiram em 3 grupos de 3, um desses 3 grupos foi fuzilado. O outro grupo parece que foi fazer trabalhos forçados e teve 3 pessoas que acabaram sobrevivendo. Ah, não, então olha, nem foi tanto assim. Como não foi tanto assim, cara? Não torna essa história menos interessante, né? A história continua sendo interessante. É tão interessante que tem um filme estrelado por Pelé e Sylvester Stallone. Não. Sério? Não. Sério? Não. Bote cenas do filme aqui em algum lugar. O filme tem a ver com a história? Não. Na verdade, tem nada a ver com a história. É só uma alusão a essa partida da morte. Mas no mundo do futebol ela é bastante conhecida. Atualmente no estádio, na entrada do estádio do Dinamo de Kiev, tem uma estátua em homenagem a esses jogadores. E quem tem o ingresso daquela época entra em todos os jogos do Dinamo de Kiev de graça. Pra vocês verem a importância que isso tem para a Ucrânia. Então, mais que uma história, isso virou uma lenda no meio do futebol, fazendo essa história passar vários anos e ficando nos corações desses amantes por futebol, que sou eu. Amantes por futebol do futebol. Amantes do futebol, no caso, né? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se tu tá contando a história de um time da Ucrânia, por que tu tá usando uma... Ah, boa pergunta. Porque a única camiseta que eu tenho que faz alusão ao leste europeu, tá? É a única. Por exemplo, não tem camisa da Ucrânia. Eu queria estar usando mal da Ucrânia, mas não tem. Eu tenho poucas. Se tu quiser mandar uma camisa, Manda pode pra mandar uma nossa caixa camiseta. postal aí, pessoal. Vai aparecer na tela, tá? Caixa postal. E aí, o que tu ia fazer nesse jogo se tu fosse jogador de Start? Tu ia entregar o jogo ou não? E agora é o seguinte, ó. Se tu gostou desse tipo de vídeo, vai ali, curte, compartilha nas tuas redes, diz aí um assunto que vocês querem ouvir sobre futebol, tá precisando em fazer sobre rivalidades, coisas assim, trazendo essa pesquisa e também, né, misturando um pouco essa apresentação marota, essa apresentação carismática que o Brasil adora. Que é isso aí, né? Não adianta o cara ficar fazendo vídeo pra ninguém, você tem que gostar do negócio, tá? E daí também a gente precisa descobrir um nome pra esse quadro aqui. E se quiser me dar uma camisa da Ucrânia, eu também aceito. Era isso então, beijo no cérebro de todo mundo e um cruzamento de direita e um gol de cabeça. Tchau! Um cruzamento de direita, eu quis encerrar, quis inventar um outro jeito de encerrar. Vamos testar isso e ver o que os fãs acham, tá? Tchau. Entendeu?